A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o músico, arranjador, ator, compositor, pesquisador, cantor e luthier carioca Alfredo Del Penho. Um papo sobre pesquisa, produção musical, política, lives na quarentena, entre outros assuntos. Tudo online em casa, na quarentena. Um grande prazer agora receber aqui na quarentena Alfredo Del Penho. Finalmente, vamos conversar com ele direto do Rio de Janeiro. Vamos falar com o Alfredo Del Penho, contar as histórias dele. O Alfredo é músico, arranjador, ator, compositor, pesquisador, cantor e agora soube que ele é também luthier. Olha o currículo só do cara, olha só o tamanho. Bem-vindo, Alfredo. Prazer tê-lo aqui. E a gente falar um pouquinho de música, né? Que a gente gosta tanto e tantos amigos em comum aí. Agora estava faltando você. Vamos falar do seu trabalho. Antes de a gente começar a falar do seu trabalho, a pergunta que a gente é recorrente aqui no programa é quase uma enquete. Como é que você está recebendo e qual é o impacto da pandemia para o seu trabalho, especialmente, pessoalmente também e profissionalmente? Como é que foi para você? Ou está sendo, Bom, né? Na verdade. Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com você. A gente ainda não esteve junto pessoalmente no programa, mas em breve estarei. E agradeço muito o convite para falar sobre isso nesse programa tão bacana. E, enfim, na pandemia, né, como a gente sabe, teve um impacto muito grande no trabalho da gente, assim, né? Então, principalmente pelo fato da gente não poder produzir os espetáculos ao vivo, né? Além disso, tem essa história de que para gravar, para fazer qualquer o trabalho da gente acaba acontecendo estimulando de alguma forma a aglomeração se ele é feito dos moldes tradicionais, né? Uhum. Porque a música é isso, a música é comunhão, você trazer as pessoas para perto, as pessoas participarem daquilo, ainda mais o samba, que é a música que eu faço e tal, né? Então o impacto foi enorme, tanto pelo fato de não poder mais se apresentar para a plateia presencialmente, quanto pelo fato de até para pequenas gravações, assim, tal, a gente só pôde fazer isso muito depois e com protocolos muito rígidos, né? Então, agora, por exemplo, nós iniciamos um trabalho e para fazer esse trabalho nós ficamos confinados, todos fizemos teste PCR, os carros foram todos, né, os carros disponíveis foram só usados pela equipe. Então, assim, isso foi um processo muito grande que acaba também encarecendo para que você faça qualquer tipo de trabalho. E, no final das contas, foi isso. A gente teve que buscar outras alternativas, né? Tiveram algumas iniciativas como essas das lives que ficaram bem conhecidas, assim como outras de você gravar à distância, né? Esse tipo de coisa. Então, a pandemia, mas nada disso fez com que a gente conseguisse recuperar da mesma maneira os projetos que a gente estava fazendo, inclusive a remuneração que a gente tinha. Então, é um momento que está muito complicado e que eu também acho que vai reconfigurar, porque ao mesmo tempo que, por conta dessas restrições, a gente teve que encontrar alternativas, né? Eu acho que essas alternativas vão acabar sendo complementares quando a gente voltar ao estado normal da coisa, né? Do presencial, da gravação também presencialmente e tal, né? Eu acho que essas outras alternativas que a gente trouxe também vão continuar assim, né? Vão complementar, né, todas essas atividades. Tem impressão mesmo que você falou, eu concordo. Porque, de repente, pode voltar ao presencial, espero que volte, depois da vacina, né? Bom, não se sabe quando, né? Mas o fato de fazer pela internet, fazer online, isso acaba sendo uma ferramenta que a gente vai usar, vai continuar usando, né? Eu acho que agora com mais frequência. Agora é a única alternativa nesse momento, né? Mas ele Exatamente. vai continuar sendo uma alternativa para trabalhos, Exatamente. inclusive em todos os setores, não só na cultura, né? Vamos dizer, já está se repensando algumas empresas que têm home office, que estão adotando o home office nesse momento, para futuro já os escritórios serem menores, revezamento de funcionários, manter o home office em alguns dias, até porque isso
transformou a vida de todo mundo. O sujeito pode ficar em casa, às vezes é meio dose, né? Você fica às vezes 24 horas. Já aconteceu no começo, falei, bom, agora eu vou ficar mais tranquilo aqui em casa. A rádio te dá uma demanda de 24 horas. Você fica atendendo todo mundo, aí você não para, né? Mas eu acho que vai continuar assim. Depois da pandemia, vai seguir essa coisa de fazer pela internet, ou usar o home office como até uma maneira econômica em algum momento, né? Exatamente. Tem algumas pessoas falando que, inclusive, tem funcionários que funcionam melhor em casa, que são mais produtivos em casa, né? Então, eu acho que no final das contas, o que vai acabar acontecendo é isso. A gente vai descobrir que temos algumas alternativas e que podem complementar a atividade que a gente fazia presencialmente. É claro que, especialmente para música, você tocar junto das pessoas, assim, né? Sem delay, sem uma tela, sem ser isso. E nós fazíamos um samba, eu, Pedro Miranda, João Cavalcante, Luiz Felipe de Lima, Tiago da Serrinha, Paulino Dias, Bruno Barreto. Nós fazíamos um samba presencialmente, né? Que toda segunda-feira sem microfone. Então, isso, por exemplo, é uma experiência que não se pode ter de maneira nenhuma, né, sem isso de você prescindir da tecnologia, de você poder fazer com que as pessoas escutem o som diretamente de como ele sai do seu instrumento, da sua garganta, da sua voz e tal. Isso é uma coisa que só é realmente possível com a proximidade das pessoas. Então, isso não vai ter... mas eu acho que essas alternativas com certeza vão fazer bem no final das contas. Você está falando da toca, né? Da toca, é isso? Da toca? Não, na verdade, esse é entre outros. Esse samba, esse que a gente faz é o que chama Samba da Gávea. Samba da nós Gávea. Fazemos. Esse foi uma iniciativa do Pedro Miranda, de juntar os amigos e tal, e foi um samba que acabou ficando muito bacana, porque é um lugar muito pequeno, nós fazemos sem amplificação nenhuma, sem microfone, sem absolutamente nada disso, e é muito interessante porque, enfim, já passaram por lá de Doris Monteiro, Roberta Say e Zé Renato, Tereza Cristina, etc e tal, até, enfim, todo mundo que você possa imaginar passou por lá e nesse clima, assim, né, de sarau, de tertúlia, assim, que tem música, tem poesia e que nada é combinado, a gente toca lá. Então, esse é o lugar, que é um lugar pequeno que a gente fazia toda segunda-feira. Foi uma descoberta que a gente teve que interromper. Mas a gente agora está pensando em voltar progressivamente, né, voltar aos poucos a fazer lá com transmissão. Então, a gente vai começar primeiro tocando junto, mas sem público, né? E depois, aos poucos, quando a gente for se aproximando de uma tranquilidade maior em relação à pandemia, aí a gente vai abrindo. Porque aqui, a princípio, aqui no Rio de Janeiro, você já pode fazer espetáculos com público reduzido, né? Então, você diminui a capacidade, quer dizer, diminui o público permitido, a capacidade, por exemplo, sendo de 500, você bota 200 pessoas dentro. Então, o próprio Samba do Trabalhador, que é uma roda muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, com o Moacir Luz, eles já voltaram a fazer presencialmente, etc e tal, né? Mas a gente está indo com cautela ainda para... Eu fico meio receoso, sinceramente, porque a gente... Eu também. Hoje nós fizemos uma entrevista também com o pessoal lá da França, que teve a segunda onda. O pessoal que estava aberto, os bares, fechou tudo de novo. Quer dizer, eu fico meio... Exatamente. Lá, né? Agora, Alfredo, parece que eles fecharam, tiveram verão, né? Essa coisa de depois se do verão, agora... E aí, depois do verão, voltou essa história e tiveram que fazer de novo o lockdown. Fecharam mesmo. Exatamente. O filho do Baden-Powell, que deu uma entrevista para mim. O Felipe Baden-Powell. Então, aí ele estava contando... Querido, craque. Cracaço, né? Que acabou craque contando do piano. contando essa história para nós. Agora, pessoalmente, como é que foi? Você teve que repensar aí quando pintou a coisa em março? Família, ajudar os grupos de risco da família. Como é que você redesenhou essa história? Da música eu já entendi o que você fez, mas... Foi tudo isso. Na verdade, a gente estava fazendo espetáculos, a gente ia estrear um espetáculo com a minha companhia de teatro, que ia estrear aí em São Paulo, que a gente, aliás, tá planejando estrear em março aí em São Paulo. Então você vinha para o programa aqui, você não... Tá vendo? Então você vinha para cá. Estaríamos juntos. E minha última apresentação foi justamente em São Paulo. Foram dias 14 e 15 de março. Nós fizemos um espetáculo já com público reduzido, ainda não sabíamos qual seria a dimensão dessa pandemia. Depois, quando voltei para cá, foi isso que você falou, né? Obviamente, fiquei distante dos meus parentes, que seriam um grupo de risco, né? As pessoas que tinham idade mais avançada ou qualquer outro tipo de comorbidade. Mas isso acabou não adiantando. Minha mãe e meu pai pegaram o Covid. Minha mãe ficou um pouquinho mais
mais grave, mas logo... E eles pegaram no começo, né? Então, eles... Olha, que a gente estava meio sem saber, né? As reações e tudo. De certa forma, eles terem pegado isso no começo foi até bom, principalmente por conta dessa história, né? De que eles começaram, já estavam com os anticorpos, e depois disso eles puderam abrir um pouco mais essa restrição. Então, depois que minha mãe se curou, meu pai também, assim, encontrei com eles já abraçamos, enfim. Então, foi uma coisa que foi, de certa forma, assim, né, para as pessoas mais próximas que são eles dois. Aquele impacto, né? Pegar o seu pai e sua mãe. Nossa Senhora! Imagina a sua cabeça nessa hora, Não, né? Aí a mãe mesmo vou nem comentar isso, porque meu pai não teve os sintomas, mas minha mãe teve. E assim, enfim, com todo aquele... E foi justamente naquela fase que são não tinha todos aí tanta do Rio de tranquilidade. Janeiro, aí do Rio mesmo? Na verdade, eu não sou do Rio, eu sou de uma cidade do interior. Eu nasci numa cidade chamada São Fidélis, mas nasci lá porque lá que tinha um hospital possível para que eu nascesse, porque a cidade da minha família, na verdade, é uma cidade chamada Cambuci, que é noroeste fluminense. Próximo ali passou Campos, Sim. Aí depois tem Talcara, ali é Cambuci. Então, na verdade, meus pais moram hoje em Niterói, né? E aí, enfim, eu fiquei desesperado, né? Eu estava achando enfim, que talvez minha mãe não se recuperasse. Era naquela época em que as pessoas não tinham a menor noção enfim, de qual seria a progressão da doença, de como seria o impacto e fora que das você está coisas. distante, não pode ajudar, é um negócio, é uma sensação terrível, né? Imagina. Não, então ela foi para o hospital, meu pai estava sem os sintomas e não sabia se estava com Covid, ele não queria deixar ela ficar sozinha, mas ela ficou, enfim, ela ficou hospitalizada, ficou internada e tal, isso aqui, mas foi melhorando e finalmente depois saiu e deu tudo certo. Que bom, que bom. Vamos ouvir uma música lá, que a gente tem aqui alguns vídeos, né? E depois você vai contar a história. Eu acho que a gente pode começar com A Cor da Esperança ou com o Desengaiola, você que sabe, você está com o Pedro Miranda e com a Mônica Salmazo nessas duas músicas, e falar como vocês começaram essa brincadeira. Eu acho que pode ser com o Pedro Miranda, na verdade. Foi com vocês dois que começaram essa brincadeira de fazer a live. Como não dava delay, ficava esquisito, então vocês começaram a gravar cada um num canto, depois editava o lance e ficava uma coisa muito legal. Foi que a Mônica isso, na verdade, foi nós, né? Conta a história. Isso foi a ideia da Mônica, na verdade. Na verdade, a primeira gravação disso foi realmente com a Mônica. Porque eu estava fazendo uma live e a Mônica estava, enfim, assistindo a live. E eu ia cantando as coisas do meu repertório, do meu disco autoral, do meu disco que não é autoral, mas que foi meu primeiro disco solo e tal. E aí, num determinado momento, a Mônica comentou, assim, né? Pô, tô aqui ouvindo, eu sei tudo de cor, tô cantando todas. Aí uma outra pessoa comentou também, falou assim, poxa, então por que não canta aí? Chama ela. Eu falei, dá? Aí alguém falou, não, acho que tem delay. Acho que o Pedrinho Miranda que falou que, não, acho que tem delay. Mas vamos tentar. Aí a gente tentou. E se você faz uma coisa muito livre, né, que você pode dar um acorde e a outra pessoa canta, depois você dá o acorde, a pessoa canta, isso você até consegue dar uma driblada no delay, né? Se você fizer, por exemplo, mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão... Aí você dá o acorde, assim, tá? Aí isso dá até para driblar, mas no samba, que é uma coisa que depende de ritmo, que você precisa estar conectado com a pessoa. Aquelas divididas. Não, né? Nossa, aquelas divididas, aí fica impossível. E a gente riu a beça, a gente se divertiu com aquilo. Depois, eu, inclusive, chamei o Pedrinho Miranda na mesma live. Mas a Mônica teve essa ideia. Ela falou assim, poxa, Alfredo, eu vi aquele dia, fiquei com vontade, fiquei pensando... tem muitos formatos, né? Tem pessoas fazendo uma live, como a própria Tereza Cristina está fazendo uma live diária há muitos meses, né, nessa pandemia. E, enfim, e aí ela falou assim, já sei, eu vou gravar aqui, você grava daí. E a gente brincou, enfim, eu sou ator também, né? E aí a gente brincou de eu olhar aqui para o lado, aí olhar, enfim como se ela estivesse realmente do meu lado. E a partir disso, nessa interação virtual, que na verdade era uma atuaçãozinha, né? Porque eu estou gravando aqui primeiro e a Mônica não está do meu lado. E quando eu faço assim, eu canto A Cor da Esperança, eu falo, amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria. E eu olho aqui, a Mônica não está aqui, né? Mas quando você junta os vídeos, fica. Né? E ela aprendeu direitinho.
Tá virando atriz também. Não, a Mônica é super atriz, a Mônica é super desenvolta, é maravilhosa, né? Aprendeu direitinho, porque ela dá aquelas olhadas. Eu estava numa É, entrevista que eu fiz com ela, falei, vou fazer aqui uma brincadeira. Você olha para lá e eu olho para cá para ver se a gente e se tem umas encontra. coisas engraçadas, né? Porque se você fizer rápido, se você fizer aqui assim, ó, você vai dar um beijo na pessoa, né? É, Aqui assim, né? Então, então você tem que saber o limite da coisa e tal. Mas aí virou um formato. E foi muito interessante porque as pessoas começaram a escrever para mim, Alfredo, como é que você conseguiu gravar sem delay? Eu falei, não gravei sem delay. A gente gravou, eu gravei primeiro e depois ela gravou por cima. e Isso virou um depois formato. editou, virou um E depois se formato. editou. E virou um formato que passou a ser repetido. E foi bem. E, poxa, eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado. A Mônica falou isso muitas vezes e tal, né? Dessa história, contou muitas vezes essa história. Eu fiquei muito feliz de ter participado com ela do primeiro, tanto que depois, quando ela foi retomar o projeto, porque teve uma primeira fase, teve uma segunda, ela me chamou de novo, nós gravamos outra música, Eu vi, vocês também do estavam. repertório. E eu falei com ela, e uma coisa que eu falei, porque é isso, né? Assim, a Tereza Cristina descobriu essa vocação que ela tem, né? De Entertainer. abordar. Entertainer. Exatamente, de abordar todos os temas, de entreter as pessoas e fala sobre política abertamente. A posição política dela é muito clara ali, ela não fica no muro, ela fala as coisas que ela quiser falar. Isso é o que é uma característica da Tereza. A característica da Mônica, por exemplo, que pode, enfim, ela tem muitas características maravilhosas porque ela é não só uma das maiores cantoras que a gente tem, um dos maiores artistas que a gente tem, mas uma pessoa incrível. É justamente desse encantamento que ela tem pela música, né? E dessa atenção que ela tem para a produção, não só para a produção clássica, assim, tradicional da música brasileira, que é um repertório que todos nós sabemos que é realmente um repertório maravilhoso, mas também atenção ao que está acontecendo de novo. Então, quando a Mônica me convidou para gravar, ela sugeriu que nós gravássemos A Cor da Esperança, que é uma música do Cartola com Roberto Nascimento, que é uma música do meu disco. Logo depois, na segunda vez, ela sugeriu que nós gravássemos Foi uma Pedra que Rolou, que é uma música do Pedro Caetano, que também é de um disco meu com o Pedro Paulo Malta. Então, assim, e você vê, ela canta uma música com cada pessoa que ela canta, ela vai para o território dessa pessoa. É, Ela cantou uma música do repertório do Pedro Miranda. Ela canta com todas essas pessoas que é ela verdade. chamou para participarem com ela. Ela não escolhe uma coisa que seja confortável para ela, que ela já está acostumada a fazer, que seja uma coisa fácil e vai fazer. Muito pelo contrário, o que ela faz primeiro que ela conhece esse repertório. Ela conhece o disco do Pedro Miranda, ela conhece o disco de todas essas pessoas que ela está. Então, e isso eu acho tão lindo e tão generoso, né? Porque além Verdade, verdade. dela que é uma grande cantora, tá trazendo essas pessoas para perto dela, né? Juntando os públicos, né? Mostrando para as pessoas que existem as pessoas produzindo música brasileira que a gente gosta, né? Que é essa música pela qual a gente é apaixonado. E ela faz tudo isso indo para o terreno do convidado. É, Né? Ela canta com Chico César uma música do Chico César. E eu estou falando verdade. assim, meio de orelhada, mas assim, Não, é é porque verdade, eu realmente acompanho isso não é todos. simples, né? É Isso verdade, não é simples, porque quando você fala, não, vou cantar aqui com uma música, qual música que eu já canto? Você chama a pessoa uma coisa. Quando você claro. fala assim, peraí, eu vou cantar uma música do Alfredo, mas peraí, eu conheço os discos do Alfredo. Enfim, eu não sou um artista tão conhecido quanto a Mônica, né? Enfim. Então eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado de ter feito parte desse nascimento, assim, da gestação desse projeto e principalmente dela ter me convidado não só uma, como duas e agora a terceira vez que nós já gravamos o vídeo dessa vez, eu, Pedro Paulo Malta e Pedro Miranda, junto com a Mônica, então um quarteto que ainda não saiu, mas já está gravadinho. Tá vendo? Então vamos ver e vamos ver aqui no YouTube, que é do YouTube e também na rádio, A Cor da Esperança. Fala um pouquinho dessa canção do Cartola, o Alfredo, por favor. Olha que interessante, essa música, a gente ainda não estava no momento de pandemia, isso era 2014, quando eu estava fazendo o meu primeiro disco solo, na verdade foram 2 discos, né, um instrumental e um cantado, e o repertório do meu disco cantado, eu comecei a refletir sobre o repertório todo, e em tanto tempo, assim, eu lancei esse disco depois de 15 anos de carreira, né, então muitas músicas que passaram pelo meu repertório, o samba tem essa característica de você conhecer muitas músicas e chegar na roda e cantar as coisas meio que de improviso, né? Então, quando eu fui escolher o repertório, tinha essa música do Cartola com Roberto Nascimento, que eu sempre cantei, sempre gostei, e que é uma música pouquíssimo gravada. Ela tinha até então, né, 2 gravações. Ih, peraí que apagou a minha luz aqui.
Não, segue. Só um minuto que eu vou ligar. Vou ligar aqui, rapidamente, pronto. Descarregou. Essa música foi pouquíssimo gravada, né? Então, eu pensei assim, gente, peraí. Nossa, desculpa, tá dando Não, tudo bem, nós estamos vendo assim, parece que nós estamos aqui. naquela luz né? estroboscópica que tinha no meu tempo. Né? Você é jovem, não leva aquela música, fazia assim. Nossa, está acontecendo alguma coisa. É um contato aí. Mas conclua aí que a gente vai ouvir agora a música, vai ver você com a então, justamente. Então, essa música é uma música do Cartola com Roberto Nascimento e eu queria uma música que falasse de esperança. Eu queria terminar o disco com esse recado de esperança. Não era ainda tempo de pandemia, mas tempo de esperança sempre é tempo de esperança, né? E então foi justamente o que eu fiz. Essa música fala de esperança, é uma música que tinha 2 gravações na época, a gravação do João Nogueira e a gravação do Cartola, pelo menos das que eu conhecia. E eu decidi cantar e fazer um arranjo que, ao mesmo tempo que dialogava com os arranjos originais do Cartola, já que o Cartola foi os discos do Cartola com Dino, enfim, aqueles discos maravilhosos do Cartola foram discos que me inspiraram muito. Então, eu dialoguei com aquela quando eu fiz o arranjo, né? Quem toca o trombone é o Everson, enfim, é uma gravação que eu queria fazer essa alusão a essa memória afetiva que eu tinha desses discos do Cartola, numa música que falava de esperança e que, além de tudo, foi pouquíssimo gravada. Então, de Cartola e Roberto Nascimento, A Cor da Esperança. Roda, A Cor da Esperança, roda! Bom, vamos lá. Cartola e Roberto Nascimento, A Cor da Esperança. Vamos lá, Mônica? Vambora, Fredo. 1, 2, 1 e 2 e... Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar e sei que não é vã a cor da esperança, da esperança do amanhã. Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar e sei que não é vã a cor da esperança, da esperança do amanhã, do amanhã, do amanhã. Que delícia. Valeu. Valeu muito. Estamos de volta aqui com Alfredo Del Penho, diretamente do Rio de Janeiro. Ele que é músico, arranjador, ator, compositor, pesquisador, cantor, luthier. Só que, sabe, Alfredo, eu achei que você tinha feito muito mais discos. Pensei que você tinha produzido. Você produziu poucos discos, ou porque a sua carreira se divide em muitas atividades? Ou estou enganado? Na verdade, como intérprete, como produtor, eu tenho mais de 10 discos, né? Mas, por exemplo, quando eu falo que o Samba Sujo foi meu primeiro disco, foi o primeiro disco solo, porque meu primeiro disco, lá em 2004, fomos eu e o Pedro Paulo Malta, um disco que chamava Dois Bicudos. Éramos nós dois cantando e revivendo as duplas do samba. Logo depois teve um disco sobre Lamartine Babo, que eu gravei, éramos eu, Pedro Paulo e Pedro Miranda, nós 3 éramos intérpretes. Teve um disco do meu grupo de choro, meu primeiro grupo de choro também foi nesse princípio aí de carreira, que foi o disco do Regional Carioca. Depois eu produzi um disco com o Samba de Fato, que é um grupo que o Pedro Miranda também participa, junto com o Pedro Amorim, Paulino Dias, com a obra do Mauro Duarte. Então era um disco duplo,
com composições inéditas que, além da pesquisa que eu tinha feito junto com Paulo César de Andrade, da discografia do Mauro Duarte, descobri muitas músicas ainda inéditas e muitos trechos e melodias que ele tinha deixado para os parceiros fazerem e que os parceiros não tinham feito ainda e que foram estimulados por esse projeto e acabaram terminando. Tem os discos da minha companhia de teatro, né, que são discos que eu produzi, como o Auê, o Suassuna no Alto do Reino do Sol, o disco do Jackson do Pandeiro. Enfim, aí depois tiveram meus discos, como, por exemplo, tem o disco com a Joyce, que também é um disco que não é solo, né? Mas tem o Samba Sujo, que foi o meu primeiro disco que eu brinquei com esse nome justamente pelo fato de que eu queria que tivesse no disco A Poeira das Rodas, que eu lancei junto com um disco instrumental autoral, que o nome é Prece a Gente Boa, e esse disco era sempre todo autoral e com músicas dedicadas. Isso aí foi 2018, é isso? Não. Não, 2015. 2018 foi o disco chamado Samba Só. Esse foi um disco de voz e violão, em que eu cantei, enfim, só músicas minhas, com parcerias com Joyce, com Paulo César Pinheiro, com, enfim, Pedro Miranda, com João Cavalcante, Chico César, Zélia Duncan, enfim, parceiros de várias gerações. Então, de certa forma, assim, eu tenho 20 anos de carreira e tenho mais de 10 discos produzidos. E os discos solos seus são poucos porque você faz vários projetos, sim. Né? Sim. Por isso, né? Discos solos são 3. Discos solos são 3. Um instrumental, Samba Sujo, 2 cantados. Instrumental e o Samba Só. Samba Sujo, isso. Instrumental e Samba Só. Mas é natural que você está fazendo várias, tem grupo de choro, tem atividades de teatro misturado aí, não dá para fazer só o seu trabalho solo, né? Poderia ser isso e tal, mas é outra pegada, né? Outra coisa, o que é legal também. Só para destacar também que um disco que eu achei maravilhoso que você fez com obras do Sidney Miller, que é maravilhoso. Um disco maravilhoso, é impressionante. Você e a Joyce. Fala um pouquinho desse projeto também, porque o Sidney Miller, você que é pesquisador, eu quero explorar agora o pesquisador um pouquinho, é uma figura importantíssima na música brasileira que a gente não sabe o que aconteceria se ele não tivesse interrompido, né, sua própria vida, né, se suicidou, mas ele tinha uma carreira extraordinária, letrista, músico. O que você pode dizer dele, já que você conhece tanto a obra e fez um disco incrível, de um show, você e a Joyce, né, fazendo um show que virou um disco também, que a Quarupi distribuiu, a gente recebeu um lindíssimo disco. Como é que é Sidney Miller, você como pesquisador, o que você poderia dizer dele? Bom, o Sidney é um compositor, como você falou, que acabou tendo uma carreira muito menor do que ele, na minha opinião, poderia ter e deveria ter, pelo talento e pela capacidade que ele tinha, assim, né, não só de fazer um tipo específico, assim, porque tem compositores que você ouve, você reconhece logo, não, isso é uma melodia de tal autor, isso é uma letra típica de não sei quem. Tem uma marca, né? Uma marca específica, né? O Sidney, ele tinha composições que transitavam desde o choro mais tradicional a músicas mais experimentais, assim, com uma poesia muito sólida, melodias muito interessantes. Ele dialogava com a música brasileira tradicional e, ao mesmo tempo, olhava para o futuro. Então, era um compositor brilhante, assim, né? Algumas pessoas conhecem, enfim, aquela era dos festivais, algumas pessoas comparavam ele ao Chico Buarque. Eu não gosto de qualquer tipo de comparação, até porque eu acho que são pessoas completamente diferentes, verdade, mas talvez justamente por acharem que talvez ele devesse estar nesse mesmo lugar do Chico Buarque em termos de reconhecimento e da potência da obra dele. Mas, como você falou, foi uma carreira muito curta, ou muito menor do que deveria ou poderia ter sido, mas que tem discos que são realmente muito especiais e muito marcantes. Assim, né? Tem algumas músicas que são mais conhecidas, assim, né? Enfim. Mas esse projeto com a Joyce surgiu a partir de um projeto do Instituto Moreira Salles, que é ligado à Rádio Batuta, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Aqui em São Paulo também. Que é muito bacana. Eles têm umas iniciativas e eles fizeram uma série de shows em que foram apresentados em shows as músicas de um determinado disco especial, assim, um disco que seja muito marcante da música brasileira. Então teve Arte Negra de Wilson Moreira e Ney Lopes, e entre outros discos. E, na verdade, quando teve esse convite para nós gravarmos as coisas do Sidney, foi assim, bem... a gente
tinha que cumprir esse determinado disco que a gente faria no show, mas a gente teve alguma liberdade para também trazer outras músicas, outras composições do Sidney, até porque se você pegasse só o repertório de um disco, né, antigamente os discos eram, enfim, você tinha 15 minutos, 15 Lado minutos A, lado B. lado B, você tem 40 minutos, você tem 45 minutos e tal, mas não passa muito disso, né? Você não tinha discos de 1 hora. E você hoje fazer um show de 45 minutos acaba sendo um show curto, né? Então nós acabamos por fazer também essa história de fazer um show com músicas do disco do Sidney e com músicas também, além disso, do repertório dele, de músicas que a gente achava que seriam interessantes serem apresentadas dentro daquele contexto. E o interessante foi que isso foi gravado assim de uma maneira muito assim, caseira a princípio, né? Pegamos ali, nós estávamos com bons microfones, com bons captadores de violão, porque naturalmente quando nós fazemos shows nós usamos isso, e aí simplesmente plugaram ali na mesa e gravaram o som direto na mesa sem ser com distribuição de canais, assim, né? Porque é claro que seus ouvintes e espectadores são muito entendidos e sabem como funciona uma gravação, né? Mas não teria o acabamento, né, de mixagem, isso. etc. Bastante. Exatamente. Porque é isso que eu ia explicar, assim, né? Se tiver algum desavisado, não desavisado, né? Porque é natural que não se saiba isso, mas certamente muita gente sabe que você grava cada uma desses instrumentos numa faixa diferente, né? Você grava como se fosse assim, como se fosse um arquivo de áudio, só o violão, um só a voz, outro só. Então o que acontece? Se você não gostei, eu quero o violão um pouquinho mais alto, você vai aumenta. Você quer, não, isso aqui a voz falhou, tem como cortar um pedacinho para dar uma ajeitadinha? O cara vai lá e tal. Hoje em dia no estúdio, né? Como eu falei do samba só, assim, eu acho que muitas vezes o estúdio, como hoje a gente tem uma altíssima fidelidade, assim, né? Você escuta qualquer mínimo ruído, você escuta e tal. Algumas vezes as pessoas ficam até obsessivos pela asepsia, pela limpeza. Verdade. Às vezes até não curto muito. Eu também não, né? Os discos eu sinto que eram um pouco mais vivos, porque você tinha que fazer a música ali, né? Bom, na época de 78 rotações, você não tinha nem chance de refazer, de regravar. Os músicos você mixava no sentido de botar o violão mais alto ou mais baixo, distanciando as pessoas do microfone ou então do aparelho que faria a gravação. Então, assim, se o cantor tem que ficar mais alto, então ele fica aqui na frente e o outro fica lá atrás. Então, era assim. Então, a gente fez nesse disco... Você está falando uma coisa até curiosa, porque nas apresentações ao vivo, e somente aqui em São Paulo, que eu acompanhei a Record, né, que era a minha fonte de inspiração aí da música brasileira, tinha o Boa Saudade, né, com o Ciro Monteiro e a Elisete Cardoso, Fino da Bossa com a Elis Regina, tinha o programa da Jovem Guarda e tudo mais, e os festivais, naturalmente, você via quando o cara ia no microfone, o cara se ajeitava, né? O cara fazia outro. Não é? Exatamente isso. No estúdio é só, né? O cara agora vai para o cara distanciava o microfone. Exatamente. Né? O cara fazia uma dinâmica ali a partir da distância. A dinâmica, a palavra é essa, a dinâmica. Exatamente. E hoje em dia, na verdade, as pessoas fazem muita coisa no botão. Então, assim, por exemplo, se você tem ali, o sujeito vai, não, quero mais volume nisso aqui. Entendeu? Então fica... a tecnologia, por um lado, é bom e ajuda a gente a fazer, mas por outro, ela pode até aprisionar a pessoa que tiver uma obsessão, por exemplo, pela... não pode. Tem até uma história engraçada, vou contar rapidamente. Assim, mas eu adoro essa história, manda bala. Que tá no livro do Mazola, que ele fala que ele estava gravando com a Elis Regina e que, num determinado momento, ele achou que a voz da Elis estava... A gravação do canal da voz, né, que já se gravava com canais separados, ou seja, como eu falei, né, um arquivo só para voz, um arquivo... Ele achou que estava suando muito a respiração dela, estava se ouvindo muito a respiração. E aí ele falou assim, poxa, estou achando que está com muito som de respiração, já sei, vou editar. Só que na fita, hoje é digital, hoje quando editaram alguma coisa assim, né, que se faz, como eu estou falando, na verdade, quando você faz isso, o que você faz é basicamente no computador falar, daqui até aqui, corta, tira e coloca aqui. Como você edita num editor de texto. Claro. Você recorta e cola.
Só que naquela época, na fita, você precisava de um gabarito, cortava com a gilete, tirava aquele pedaço. Se você precisasse afinar ou mudar a afinação especificamente de alguma coisa, você tinha que mudar a rotação, voltar, tomar cuidado para não sair do ritmo. Era uma coisa muito difícil, muito complicada. E ele foi lá para o estúdio e foi tirar essas respirações. Ele, aqui está a respiração, peraí, cortava na gilete, foi tirando aquilo. E aí tudo bem, ele terminou de fazer aquele trabalho exaustivo, mas acabou fazendo lá e fazendo essa edição. E ele foi tomar um café com a Elis depois. Quando ele foi tomar um café com a Elis falou... a história é mais ou menos essa. A Elis chegou para ele e falou assim, nossa, gostei muito daquela gravação, porque eu cantei dava para ouvir a minha respiração e era uma coisa forte. Diz ele que ficou desesperado, se enfiou no carro, inventou uma desculpa, voltou para a sala, pegou lá no lixo aqueles pedacinhos de fita. E colou tudo de novo. E colou tudo de novo para que Elis não percebesse aquela história. Enfim, mas tudo isso para dizer que nós gravamos esse show, tecnicamente nós gravamos ali com a qualidade dos microfones que nós tínhamos, mas não gravamos em canais separados. Ele foi gravado só com canais esquerdo e direito, sem muitas possibilidades de mixagem. É claro que passa por um tratamento, né, por uma finalização, que seria a finalização da masterização, e isso foi o que aconteceu para que o disco fosse lançado, e a Quarup fez isso com muita qualidade, mas além de tudo foi um processo que acabou seguindo a contramão. Isso foi uma iniciativa linda, na minha opinião, da Quarup, justamente por isso, porque nós gravamos o show estava disponível com imagem, inclusive, na internet, e eles falaram, poxa, mas isso é um produto fonográfico interessante e que já está pronto, isso aqui está maravilhoso, nós podemos fazer com que isso seja... Então, eles só transformaram aquilo num disco. Isso, legal. E também aquela história, né, Alfredo? Às vezes você está gravando uma coisa, não sei como o seu jeito, né? Você grava e 1, 2, 3 valendo, né? Às vezes o primeiro é que você está mais espontâneo, aí você grava um segundo take e fala assim, mas o primeiro estava mais espontâneo, e aí você, imagina, escolha o que você sentiu mais... que está mais genuíno, mais autêntico ali, mais claro, que tem mais a ver. Somente coisas do samba, né? Que tem aquela espontaneidade, aquela divisão que você fez e depois você vai gravar de novo, né? A não ser que tenha uma falha muito grande, né? E você citou a Elis. Você sabe que... Só para complementar, só para o negócio da Elis, o João Marcelo Bosco, numa entrevista aqui, me falou que eu falava assim, tinha uns discos que tinha a voz guia da Elis. Ele falou, às vezes a voz guia eles era utilizada, porque era a primeira que estava espontânea. Eles cantavam voz guia, né? Diga lá, complemento, desculpe. Não, perfeito. O que eu ia falar é justamente isso, que esse desapego que você precisa ter, inclusive, porque o que acontece? Quando eu ouço a Elis Regina, eu não ouço a Elis falando assim, nossa, no terceiro compasso ela desafinou para cima, naquele mi ficou um pouquinho, a afinação ficou um pouquinho alta. Não é isso. Eu estou ouvindo a Elis Regina falando, meu Deus do céu, como essa mulher se comunica, se expressa bem, como a voz dela é um profundo veículo de comunicação que inunda o ambiente de emoções e de olhares para aquela canção, etc. e tal. Mas quando a gente entra no estúdio, você deixa muitas vezes de perceber isso e começa a ouvir, fala assim, nossa, naquela ali, aquela articulação do meu T não ficou muito clara, então acho que eu vou refazer aquele T. Então, assim, isso que você está falando, às vezes o melhor take é o primeiro. Às vezes, quando você toca junto com a pessoa, enfim, às vezes uma desafinada. Isso é uma grande coisa que eu sempre bato nessa tecla, assim, que é na música brasileira a gente tem, assim, se você, por exemplo, você tem o canto lírico, né, por exemplo, você tem escolas que de certa forma tem um padrão estético a ser atingido, né? Você tem ali um padrão que, inclusive, se você não atingir, você não vai, inclusive, ganhar, você não vai papéis para fazer, né? Um rigor, né? É um rigor deles, técnico, né? Então, mas é um rigor ligado a um objetivo estético. Certo, é como se você tivesse que caber dentro daquilo. Você tem que ter uma voz com giro, com vibrato, uma voz que soe num teatro e que você cante sem microfone, são características daquilo. E que você, aquela coisa assim, você já, não, isso aí é canto lírico. Até no belting mesmo, você ouve
a música americana, etc., você tem umas estéticas mais consolidadas. Assim. Quando você ouve a música brasileira, a história da música brasileira, a história do canto e da voz na música brasileira, é um outro caminho, porque aqui a gente tem um cantor como Dorival Caymmi, que canta com a voz, com a laringe baixa, como se fosse com esse espaço, né? O pescador tem dois amor, ele canta assim e tal. E você tem o Jackson do Pandeiro, que já canta aqui com outro tipo de voz. Você tem a Clementina e você tem a Elis. Você tem muitas possibilidades. Então eu acho que a música brasileira, em geral, é uma jornada em direção ao entendimento da individualidade e da liberdade, né? Então, quando você tem um padrão estético, assim, quando você tem um objetivo... É igual, sabe essas histórias quando você vê, muitas vezes em academia, tem uma foto de um cara todo fortão, você fala assim, pô, eu quero ter aquele corpo. Isso não dá certo, assim, porque o seu corpo nunca vai ser igual. Diferente. O seu corpo é diferente, você nunca vai ter um corpo igual ao dele. Né? Então, assim, uma das características que a nossa música sempre aceitou e permitiu é que determinados parâmetros que são inclusive quantificáveis, como afinação, por exemplo, né, que a gente fala, não, o cantor tem que ser afinado. Mas a gente tem muitos cantores que, inclusive, usaram um outro padrão de afinação como recurso de expressão. Posso te dar um exemplo. Se você ouve o João Nogueira, que é um dos cantores que eu mais admiro, que é espetacular, muitas vezes, num final de frase, em vez de fazer, por exemplo, nascido no subúrbio nos melhores dias, ele faz nascido no subúrbio nos melhores dias, ele dá uma mexida na afinação. Aí você vai numa roda de samba, tem um sujeito imitando o João Nogueira e cantando igualzinho, dando uma mexida na afinação no final. Então, assim, ele não está fazendo uma afinação que seria regular, mas ele está criando aquilo como recurso expressivo. E a mesma coisa com o timbre. Né? Tem gente que fala, não, a voz tem que ser equilibrada, que é você chegar lá no agudo com a mesma cor que você tem no grave. Né? Mas ao mesmo tempo você ouve o Jackson do Pandeiro fazer um grave, e aí vai para o agudo e faz... Então, assim, desequilibra tudo, é uma coisa maravilhosa. O próprio João Gilberto, né? Ele ia falar do João Gilberto, antes você ia falar de João Gilberto, né? Então, enfim, se você escreveu sobre isso, é muito legal. Estou gostando dessa aula, Alfredo. Você já escreveu muito sobre isso também? Você escreve sobre escrevo, mas ainda não escrevi sobre esse tema. Então vamos aí, próximo tema, vamos aguardar. Legal. Vamos ouvir uma música agora, né? A gente fica ótimo, vamos lá. Aí o povo fala, pô, você não vai tocar o Alfredo? Vamos tocar o Alfredo. Tem aqui Quanto Te Esqueci. Fala um pouquinho dessa canção que a gente vai ouvir. Não é vídeo, mas a gente vai ouvir a música aí. Diga lá. Bom, essa é a única música que eu regravei. É uma música minha e que é uma música que eu também achava que era muito violonística, né? Por isso que eu acabei regravando no meu outro disco. Mas ela é uma das músicas que tem essa característica do humor, que é uma coisa que é muito presente também na minha carreira. O próprio teatro depois veio ainda reforçar isso e tal, né? Mas é uma letra, uma música minha que eu brinco com isso. Digo que eu esqueci, na verdade, a cada música, a cada momento da música eu vou mostrando que, na verdade, eu não esqueci nada. Roda Quanto Te Esqueci. Roda! Já posso dizer, eu hoje te esqueci, depois de tanto tempo, até que enfim consegui. Quer dizer, tirando de manhã quando acordei, mas não tinha como não me lembrar. Sonhando o que eu sonhei, por isso é que acordei sobressaltado, te procurando na cama, doidinho, doidinho, que você ainda tivesse ali do lado. Então, melhor dizendo, eu quase te esqueci. Também tem certas coisas que não dependem de mim. Por exemplo, igual a hoje à tarde aqui na rua, quando ouvi miar aquela gatinha, igualzinha à sua. Chamei de tulipa e ela respondeu. Duas gatas com esse nome no Rio e em Minas. Que azar o meu Deus, esse é um samba sério, então não posso mentir. O certo então é dizer que eu quase não te esqueci. Nem dava, tomei um susto à noite aqui na esquina, juro que pensei que fosse você. Aquela menina, só que ela era baixinha e mulata,
Nem parecia contigo, mas dá uma saudade quando vejo qualquer um que passa. E tem gente que acha graça. Vou te confessar, eu não te esqueci. Daí meu samba tosco que não me deixa mentir. Se por acaso então você também lembrar de mim, deixa eu ficar sabendo, já que eu não tô te esquecendo. Deixa eu ficar sabendo que eu vou correndo pra ir. Eu vou correndo. Para 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 para. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Alfredo Del Penho, diretamente do Rio de Janeiro. Eu gosto de falar assim, diretamente do Rio, aquelas rádios antigas e tal, né? Músico, arranjador, ator, compositor, pesquisador. A gente aí teve uma aula com ele agora há pouco aí de música, né? Tem que escrever mais sobre música que a gente aprende bastante, né? Agora, Alfredo, o Brasil, nessa história toda, né, tem um jeito de fazer a canção e tal, e a música brasileira é tão rica. Por que ela é pouco valorizada? Você acha que ela é pouco valorizada? No sentido oficial, eu quero dizer. Porque no sentido oficial, acho que a gente está passando por um momento... Né, nós aqui na rádio, a gente valoriza, não são todas as rádios, é verdade. Vocês fazem um trabalho demais, muito bom mesmo aí no Rio de Janeiro, né, de alta qualidade. Você pesquisa a música aí, você também é consultor aí, né, no Museu de Imagem do Som, né? Aliás, já está pronto o museu lá? Depois, então, na verdade ele estava praticamente pronto. Exatamente. Não, toda a parte de pesquisa e toda a parte de consultoria, de criação, questão da museologia e tal, né, do que seria esse novo Museu da Imagem do Som, que seria um museu integrado ao ambiente ali de Copacabana e que seria uma referência nacional no sentido de não só de acervo, mas de exposições, assim, né? Então a gente pensou muito no sentido de transformar esse espaço num espaço democrático, plural e que desse conta dessa tradição, dessa enormidade que é, em termos de diversidade e de qualidade, a música brasileira. Mas ele começou a ser feito ainda na época do governo Sérgio Cabral, passou pelo governo Pezão e estava com já estava tudo planejado, a construção chegou a ser levantada. Ele é estadual, Isso, exatamente, ele é do Estado, ele é gerenciado pelo Estado, exatamente, o acervo do Museu da Imagem do Som. Da gestão estadual, muito bem. Exatamente, mas é um acervo nacional, né? Até porque ele tem uma grande parte do acervo era justamente da época em que o Rio de Janeiro era a capital da República. Então, muito disso, né? Então lá tem os acervos do Almirante, que é além de ser um cantor fundamental, enfim, ali da turma de Noel e de tantos outros, é um pesquisador fundamental, radialista. Tem acervo do Jacó do Mandoninho, acervo do Sérgio Cabral, enfim, Sérgio Cabral pai, né, pesquisador, grande historiador da música brasileira e tal. E ele começou a ser feito nessa gestão do governo, ele teve todo o planejamento, foi a construção, enfim, a edificação está pronta, etc. e tal. Quando chegou na finalização da obra, começaram, enfim, a ter as crises aqui no Rio de Janeiro, não só em relação ao governo, mas também a patrocínio, esse tipo de coisa. E aí tiveram que fazer eles travaram lá o dinheiro para a finalização do projeto. E algumas vezes nós já tivemos notícia de que esse dinheiro, que já estava inclusive reservado, seria disponibilizado para terminar essa obra. Mas por questões burocráticas, depois, com a mudança do governo, depois foi Pezão e agora o governo Witzel, isso parece que está parado, mas o dinheiro parece que já está pronto, já está reservado, inclusive, e falta muito pouco para que esse museu seja pronto. É uma pena, porque realmente o povo do Rio de Janeiro, do Brasil, né, e principalmente ali Copacabana, que é um ponto turístico fundamental, ali certamente seria um lugar maravilhoso no sentido também de estimular o consumo da cultura brasileira. Espero que não tenham pegado o dinheiro do Museu de Imagem do Som para... Também espero. Né? Também espero. Não, o que eu falo isso, porque a música... Você acabou de dar uma aula falando das características dos cantores, da expressão musical brasileira, diversidade, enfim, todos esses tipos de cantores e compositores maravilhosos, né? E a gente quando vai para fora do Brasil, você vê como valorizam a obra da música brasileira. O choro,
né? Tem clube do choro no mundo todo, cara, no Japão, na Exatamente. França, Exatamente. tudo mais, né? E a música brasileira, quando você é apresentada fora do Brasil, dá orgulho a quem está lá vendo, como eu vi fora, né? Porque é cheio de, nossa, a música brasileira já chega. Aí eu vou falar da política brasileira, fico envergonhado, né? Aí é mais complicado. E a gente se preocupa muito, você que pesquisa, onde deixar o material. Tem os pesquisadores que são verdadeiros, sabe, heróis, caras que guardaram coisas nas suas próprias casas, né? Fizeram um trabalho e pode se perder muita coisa, né? Eu estou falando de acervo. E nem vou falar da Cinemateca aqui em São Paulo também, que é essa nacional. Imagino que tem lá de imagens da música brasileira importantes, acervos da Tupi, da TV Tupi, coisas incríveis, da música brasileira na televisão, que a gente se perdeu muito, né? Você não tem programas completos de música, você tem trechos de festivais, alguma coisa assim. Só para complementar isso, loucura, só um rápido parênteses, isso que você está falando. Fala que eu quero debater isso com você. Porque, por exemplo, tem umas figuras que são muito importantes para isso, né? E são muitas vezes iniciativas pessoais desse tipo de... Isso mesmo. E um desses exemplos é justamente, eu falei desses acervos, né? Tanto o Almirante quanto o Jacó do Bandolim, eles apresentaram programas de rádio, né? Então a gente ainda tem essas referências, assim, né? De ouvindo primeiro, porque essa relação com a preservação da memória, ela não nem sempre nós estivemos conscientes disso, né? Da necessidade de se preservar a memória, de sistematizar de alguma maneira um acervo e principalmente dar acesso a isso, né? Isso não é exatamente uma coisa que sempre existiu no Brasil, muito pelo contrário. E um exemplo que eu te dou é justamente do Jacó do Bandolim. O acervo Jacó do Bandolim, que é um acervo, enfim, espetacular, não só de partituras, o Jacó tinha uns antigos cadernos de choro, etc. E tal. Sim. E o Jacó muitas vezes ele tinha microfilmes de partituras, dizem que ele andava com uma caixinha aqui no bolso de partituras microfilmadas. Ele falava assim: Jacó, você lembra do choro tal? Dizem que ele pegava, olhava aquela partitura no microfilme e aí lembrava ali pela leitura e depois tocava e tal. Mas, por exemplo, tem o exemplo do Jacó. Eu só pude ouvir, justamente nós falávamos da Elis, né? Eu só pude ouvir a Bienal do Samba, que foi um festival que teve exatamente, e que a Elis defendeu o Lapinha, que é uma música do Baden com Paulinho Pinheiro. Isso. E eu não tinha referência nenhuma disso em vídeo. E quando eu consultei lá o acervo do Jacó, porque eu trabalhei na catalogação, digitalização e restauração do acervo pelo Instituto Jacó do Bandolim, o Jacó simplesmente pegou o microfone e gravou numa fita de rolo, como ele fazia. Ele simplesmente gravou aquele festival, o áudio daquele festival. Então, da televisão. Então, graças ao Jacó do Bandolim, eu pude ouvir aquilo, né? E eu fiquei extremamente emocionado, porque realmente é impressionante. Assim, você ouve as pessoas desesperadas, assim, pedindo para que Elis, pedindo bis, assim, né? Depois que ela canta aquela música a primeira vez, a comemoração, as pessoas todas enlouquecidas com aquela interpretação, enfim, tudo, né? Aquele ambiente, aquela vida toda. E isso foi por uma iniciativa do Jacó de pegar um gravadorzinho que ele tinha e botar ali para gravar. Exatamente. Então, assim, e o Almirante, mesma coisa. Ele fala: se você tem discos, se você vai se desfazer de discos, procure-nos aqui na rádio, etc e tal, blá, blá, blá. Então, isso tudo, assim, esse tipo de iniciativa... Eu vou te dar um exemplo, esse eu não vou nem citar o nome do santo, porque o santo não é exatamente um santo. Nesse caso, é uma espécie de anti-herói, assim, né? Mas eu posso te dizer o seguinte, que um grande cantor da música brasileira, assim, da época de ouro, assim, né? Muito conhecido, de grande sucesso, ele chegou um dia numa gravadora e viu, assim, tinha uma gaveta de fitas, que eram fitas para serem reutilizadas, né? Que o sujeito ia pegar para... precisa de uma fita para isso aqui, pega isso aqui e bota por cima. E ele olhou aquela coisa das fitas ali e tal, e ele viu que tinha uma fita de um compositor, acho que se eu disser o nome do compositor, mas enfim, um compositor da época do Noel Rosa, e que ele tinha gravado essa fita para que a gravadora apresentasse para os intérpretes aquelas músicas. Então, ele olhou aquela fita e falou: gente, mas peraí, essas músicas aqui nunca foram gravadas.
e estava lá para ser reutilizada a fita, ou seja, aquele conteúdo ia ser apagado. Estava lá junto com fitas vazias, fitas com problema, etc. E tal. Ele simplesmente, num momento de distração lá do funcionário da gravadora, afanou essa fita, ele que é um dos grandes cantores e compositores da nossa música popular, pegou aquela fita e simplesmente ouviu ali, tinha uma pérola inédita desse grande compositor. E ele gravou, dando crédito, obviamente, ao compositor, com todas as... Era a música do Noel, você está falando, Noel? Não. Era uma música do Wilson Batista. Wilson Batista, tá. E ele gravou e foi um sucesso dele. E aquela música só deixou de ser inédita. É uma música que estava numa fita que tinha sido abandonada numa gaveta de gravadora. Pois é. Então, assim, tem esse tipo de iniciativa. Tem vários exemplos, assim. Aqui na banda do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, a banda do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro é importantíssimo. Por aqui passaram o pai do Pixinguinha, o próprio Pixinguinha, tem muita influência da banda do Corpo de Bombeiros, Anacleto de Medeiros e Irineu de Almeida, grandes compositores e mestres, assim, especialmente do choro e tal, passaram por lá. E como não se tinha essa noção de preservação do acervo, teve uma época em que eles simplesmente refizeram a instrumentação e pegaram uma parte do acervo e jogaram fora no lixo. Isso, absurdo. Sim, o acervo original, com composições, por exemplo, do Albertino Pimentel e do Irineu de Almeida, e do Anacleto de Medeiros. Então, assim, um dos funcionários lá do Corpo de Bombeiros, né, ele simplesmente pegou aquilo no lixo e levou para casa dele. Só que continuaram jogando, ele continuou levando para casa. Um dia, um determinado momento, um superior dele lá, um mais graduado lá, não sei como se fala disso, um superior dele, né, obviamente lá no Corpo de Bombeiros, viu ele tirando aquele acervo e simplesmente puniu ele, falou que ele não poderia fazer aquilo e ele, inclusive, pegou alguns dias de cadeia lá. Então, assim... Altas histórias. Por estar salvando o acervo. Então, assim, pois mas o que você falou, Alfredo, tem as iniciativas pessoais, né, de colecionadores de 78. Eu frequentei a casa do Miesco Café, você deve ter ouvido falar dele, era meu padrinho e tudo. Eu queria até que eu tomar conta quando ele saísse, abandonasse tudo isso. Eu falei, não tenho a capacidade, não sou o cara certo. Tive esse bom senso, né? E foi entregue no Museu de Imagem do Som aqui de São Paulo, a discoteca todo dele, o Tinhorão passou o material dele para o Moreira Salles e assim por diante. Exatamente. Mas esses caras pesquisavam e gastavam dinheiro do próprio bolso para ter esses, que as gravadoras jogavam fora o master, quando não jogava numa prateleira. Eu tive o Marcelo Frois aí, que é aí do Rio, do Botafogo, aí ele falou que visitou gravadoras e viu coisas absurdas, e tudo jogado, as traças em lugares aí que, sabe... Agora, quando fizeram a caixa, o Rodrigo Faura, um pesquisador aqui do Rio de Janeiro, quando fez a caixa sobre o Jackson do Pandeiro, ele me telefonou, falou assim, Alfredo, me diz uma coisa, você poderia me emprestar seus discos do Jackson? Eu falei, como assim, por quê? Ele falou assim, não, a gente está reeditando tudo do Jackson, aqui, tudo que tem das gravadoras, e as gravadoras não têm esses discos, não tem nem a capa. Não tem nem a matriz, isso. Ficava na mão de colecionadores e abnegados, né? Porque alguns eram abnegados, outros, né, se aproveitavam do momento, como você não quis dizer o nome do cara que foi lá e pegou para cantar ele mesmo. Mas, enfim, tem gente muito séria que faz um trabalho maravilhoso de pesquisa. Agora, recentemente, foi embora o Zusa, né? O Zusa, nosso querido Zusa, foi embora também. Era outro. Ele me contou da Record, que ele era o cara que fazia o som da Record. Exatamente. E a Record apagava as fitas de vídeo, apagava para botar publicidade. Não é que pegou fogo, não. Claro, pegou fogo uma parte. Mas essas músicas, Lapinha, que você ia ver a Elis cantando, com originais do samba e tudo mais, lá cantando com ela, eles apagaram, pô, não tem, porque puseram um anúncio, era caro, não vão gastar, vão botar comercial aqui. Gente, então assim, imagina o que tinha de coisa linda. Boa Saudade, imagina aí, Alfredo. Ciro Monteiro dando canja, Jacó do Bandolim, não se tem uma gravação do Jacó do Bandolim tocando. Tem? Não tem. Não tem imagem. Até fizeram. Descobriram uma coisa de 3 segundos, assim, mas uma que coisa. Ele tá tocando, não tem som. Eu já vi som. Isso aí. É absurdo. Bom, então, mas isso que você falou, assim, só para falar. Primeiro que eu tive a sorte de ser acolhido justamente por um pesquisador que é maravilhoso, que é o Paulo César de Andrade.
Enfim, e depois disso tive contato com todos esses que você falou, como o Tinhorão, e o Zusa especialmente, né? O Zusa eu acho que talvez o maior exemplo que o Zusa tenha deixado para a gente, assim, né? O que eu acho que é mais encantador do convívio com o Zusa e da relação com ele, justamente o fato dele não ter perdido o encantamento hora nenhuma sobre a música brasileira. Quando o Zusa fala de música brasileira, falava, né? Infelizmente ele partiu, ele falava com a mesma alegria, com a mesma paixão, com aquele vigor, com aquela coisa maravilhosa. E isso se traduzia no trabalho dele, né? As coisas que ele escrevia, elas estavam cheias de emoção, de amor, de encantamento por essa música que realmente é a música mais potente do mundo, se não for a mais potente, uma das mais potentes, e que não é reconhecida como tal pelo Brasil oficial, né? O Brasil real é inundado de música, mas o Brasil oficial, né, caricato e burlesco, como dizia o poeta, ele realmente ignora isso, que ignora e despreza, e é contra a cultura e a música. É um negócio. Hoje esse governo que está aí federal é uma desgraça, né? E você falou uma coisa do Zusa, que tem uma coisa que eu aprendi com ele, entre outras coisas, que ele não entrava em dividida, né? Então, se você... Quantas vezes eu cutucava, falei, quem que é a melhor cantora? Falei, muito boa pergunta, mas ele dava uma volta e não respondia. Muito esperto. E ele sempre não entrava em dividida. Gente, né? Ele não entrava em dividida. Muito esperto. Não é esperto, era o jeito dele falar. Por que eu vou desvalorizar, falar que um é melhor que o outro, se dois são excelentes? Ele falava muito isso. Uma boa. Vamos ouvir música sua agora. Vamos falar, vamos tocar uma música. Quando o papo tá bom, a gente acaba se prolongando. É isso aí. Vou botar você o Desengaiolando com o Pedro Miranda? Vamos nessa? Pode ser. Essa música minha é uma parceria com o grande Pedro Miranda, meu parceiro, meu irmãozinho querido. Roda. E fala, pode soltar. Não, só vai, tá. Não, eu ia falar que foi inspirada no poema do Mário Quintana, falando sobre a criação. É isso que é. Legal. Roda. Desengaiola. Bom, vamos lá. Bora. Desengaiola, música de Alfredo Del Penho e Pedro Miranda. Vamos lá. Deixa esse passarinho chegar, pousar, se aninhar, se aconchegar na palma da mão. A melodia vem como se fosse um colibri, um pintacil ou uma sabiá. Deixa o seu coração te levar, decolar, desengaiola a inspiração. Que como passarinho, seu doutor, tem que ser livre pra poder voar. Deixa esse passarinho chegar, pousar, se aninhar, se aconchegar na palma da mão. A melodia vem como se fosse um colibri, um pintacil ou uma sabiá. Deixa o seu coração te levar, decolar, desengaiola a inspiração. E como um passarinho, seu doutor, tem que ser livre pra poder voar. Se é verdadeiro, vem de dentro e é bonito, eu te pergunto pra que duvidar. Se um dia sangue lhe visitar, sem pensar, nele beber da sua emoção. E bebendo dessa fonte o puro ouro vai levar, e espalhar o amor por esse mundo afora. E outro alguém ouve sua mensagem numa canção. Deixa esse passarinho na palma da mão. Deixa esse passarinho chegar, pousar, se aninhar, se aconchegar na palma da mão. Tchê, 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 olha lá, oxá, tchê. Valeu. De volta aqui com o Alfredo Del Penho, direto do Rio de Janeiro. Estamos falando de pesquisa, de música, de arranjo, do seu trabalho principalmente, né? Eu acho que você tem que fazer cada vez mais coisas, porque você tem tantas possibilidades, a amplitude do seu trabalho é tão grande que eu acho que você tem que se envolver em tudo mesmo. Quanto mais, melhor, porque a gente está precisando de gente como você que tem um amor, claramente o amor pela música brasileira. Não só o seu trabalho, né? Você não é egoísta, esse ponto já percebi. Você gosta de discutir a música e valorizar a nossa música. Isso é muito legal, Alfredo. Isso é bacana demais mesmo. Agora vamos falar um pouquinho da
das canções, né? O que te inspira? Eu sei que você pesquisa muito, tem o negócio do violão, do luthier, estudou violão e tudo mais. Quem são a base? Se a gente fosse fazer uma base, assim, uma estrutura da música brasileira que te influenciou como intérprete, como compositor e como músico, quem que seriam as figuras fundamentais? Nossa, aí eu vou dar uma de Zusa Homem de Melo. Eu sei, foi por isso que eu... Não, mas para você é diferente, não é melhor. Não, mas é porque realmente é difícil, porque quando a gente fala, por exemplo, do canto na música, fala do violão, de cantores violonistas, por exemplo, você tem ao mesmo tempo João Gilberto, Dorival Caymmi, Francisco Alves, Djavan, enfim, é uma loucura, né? Gilberto Gil, Filó Machado, Rosa Passos, é uma loucura, assim, né? Só para falar de cantores violonistas. Falar de sambistas ou de cantores em geral de música brasileira, você tem desde, volto aí a citar o Francisco Alves, mas você tem Orlando Silva, você tem João Nogueira, como eu já citei, Roberto Ribeiro, você tem Zeca Pagodinho, para falar de cantores samba, assim, e todos eles têm algo a ensinar para a gente. Eu acho que quanto mais a gente ouve, mais a gente conhece a música brasileira, mais a gente vai formando uma biblioteca plural de possibilidades de expressão, né? Então, no violão, mesma coisa. Você tem o Meira, você tem o Rafael Rabelo, você tem o Baden, você tem o Chiquito, você tem o Garoto, enfim, é maravilhoso. Então, assim, na música brasileira, se eu fosse citar realmente quem me influenciou, seria difícil citar, porque é claro que tem alguns que são mais marcantes sobre a obra dos quais a gente acaba se debruçando um pouco mais, como é o meu caso em relação ao João Gilberto. O João Gilberto talvez tenha sido... o próprio João Nogueira, né? Então, na obra do João eu posso dizer assim que eu realmente me debrucei, assim, né? Mas são muitas influências, assim, né? Agora, na temática, por exemplo, agora você acha que vale a pena você escrever sobre a pandemia, por exemplo? Com certeza. Que você já está escrevendo alguma coisa sobre isso? Eu já quero fazer um spoiler para você dar uma inédita para nós. Como todo jornalista pentelho que tem que fazer aquela pergunta, né? Será que o cara já está fazendo uma coisa nova? Vamos ver se a gente arranca dele e tal. Olha, a gente faz coisas novas o tempo inteiro, né? E justamente o fato da gente pesquisar tanto o passado é justamente para que quando a gente tem onde pisar, a gente tem para onde ir, né? Então a gente ouvir, a gente reconhecer essas coisas estimulam a gente a falar da realidade da gente. Então, o próprio Pedro Miranda compôs uma música linda agora para a pandemia que chama-se Vontade de Sair. Eu já compus uma música para a Mônica nessa pandemia, para a Mônica e para o Teco, que é instrumentista e muito querido e é marido da Mônica Salmazo. Já tem uma letra também falando sobre essa relação com a pandemia e tal. Então a gente está o tempo inteiro atento ao que está acontecendo e a gente está também o tempo inteiro tentando se relacionar com isso artisticamente para ressignificar esse momento e traduzir isso em música, né? Beleza. Vamos ouvir mais uma, que agora eu quero ouvir mais música, estamos na reta final, né? A vida espera em cada esquina, é isso? A vida espera em cada esquina. Isso, a vida espera em cada esquina. Fala um pouquinho essa música fala justamente sobre essa nossa vontade, muitas vezes, de entender tudo como definitivo, né? E de planejar muito as coisas. E, na verdade, dizendo que atrás de cada esquina a gente não sabe o que vai acontecer. A pandemia veio, de certa forma, mostrar isso, né? Eu pensei até que fosse inspirado nela. Isso que eu propus. Mas, exatamente. Então, é uma música que fala justamente disso. Vamos rodar, previsibilidade então. Da alegria que a gente tem que ter em se relacionar com o que a vida propõe a gente. Legal. Roda. Que espera em cada esquina, pode estar na quina ou pode oferecer uma flor. Melhor é sorrir, que se aprende com o dia. Pra descrença e apatia não tem sorte a favor, não. E a sorte que em cada canto espreita mexe em quem se enfeita pro acaso, seja qual for. Sem perguntar,
joga num passo de dança, faz girar a quem alcança e se lança no enlace a dois. No escuro, passo torto, chão tremendo, calor, se lambuza de vida se a vida lhe passou. E então, seja em uma noite ou todo dia, se encontram João e Maria, corpo em festa, brinca o coração. Se o tempo passou, na boca fica o gosto, que a vida é pra quem tá disposto a pegar a vida com a mão. Que espera em cada esquina, pode dar na quina ou pode oferecer uma flor. Melhor é sorrir, que se aprende com o dia. Pra descrença e apatia não tem sorte a favor, não. E a sorte que em cada canto espreita mexe em quem se enfeita pro acaso seja qual for. Sem perguntar, joga num passo de dança, faz girar a quem alcança e se lança no enlace a dois. No escuro, passo torto, chão tremendo, calor, se lambuza de vida se a vida lhe passou. E então, seja em uma noite ou todo dia, se encontram João e Maria, corpo em festa, brinca o coração. Se o tempo passou, na boca fica o gosto, que a vida é pra quem tá disposto a pegar a vida com a mão. Volta aqui com o Alfredo Delpen, a gente está falando do trabalho dele. Tem disco que você está lançando já, você já está preparando aqui. A gente falou de obras, eu estava querendo isso, né, te cutucar para saber as coisas novas, você já está dizendo algumas coisas, já nos disse. E você está pensando já preparar algum trabalho agora para o fim do ano, o ano que vem? Como é que está organizada a tua agenda para você falar, quero lançar uma coisa nova o ano que vem, um disco novo? Então, já estamos no caminho. Na verdade, o espetáculo sobre o Jackson do Pandeiro, né, da minha companhia de teatro, esse espetáculo já está pronto, a gente estreou digitalmente, a gente vai fazer a temporada presencial, como eu falei, estreando aí provavelmente em São Paulo. Tem também o DVD que nós estamos gravando, que nós já gravamos, na verdade, eu, Pedro Miranda, João Cavalcante e Moisés Marques, só com composições, na verdade não só composições nossas, tem uma composição da Joyce e uma outra composição que não é nossa, mas são 18 músicas, sendo que 16 músicas autorais e quase todas inéditas. Esse DVD sai agora em janeiro. Tem também um projeto sobre a obra do Ney Lopes, que esse eu estou tentando há alguns anos realizar, infelizmente ainda não consegui, estamos tentando um patrocínio, porque o Ney Lopes, que talvez seja um dos maiores poetas da nossa música, né? Junto aí de nomes como Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Chico Buarque e tal, o Ney nunca teve um disco dedicado à obra dele e que compreendesse tanto, como eu falei, essa diversidade, né? Porque ele é parceiro desde João Bosco e Moacir Santos até o Wilson Moreira, que foi ele é mais conhecido pelo samba do que por outros estilos que ele também compõe e tal. Então, a ideia é fazer uma homenagem que contemple todos esses vieses da Fora o trabalho dele como escritor da música afro-brasileira, dos estudos africanos do Brasil. Exatamente. São verdadeiras obras de referência. Né? Obras de referência. Eu tenho aqui alguns dele. Já entrevistei ele, mas não tive a oportunidade de recebê-lo no estúdio, né, ao vivo, mas a gente conversou muito sobre aquela história quando estava
comemorando o primeiro samba gravado, né? E aí tem aquelas polêmicas, aí eu chamei ele para contar as histórias, né? Afinal, o primeiro samba gravado não foi o primeiro e nem era samba. Exatamente. Loucuras da música popular brasileira, né? E é engraçado, você falou aí do Pelo Telefone, né? Essa história do Pelo Telefone, sabe que naquela época, enfim, na época, nos discos de 78 rotações, você tinha descrito o gênero da música no rótulo da música, né? No rótulo do disco. Então, muito antes disso, de 1916, 17, ali você já tinha, em 1910, antes disso, você já tinha escrito samba. E não eram sambas, né? Quando chegou esse samba, que foi o samba que marcou isso, aí foi, enfim, foi realmente um marco, porque inaugurou ali a partir dali começou a se produzir música para o carnaval e foi um sucesso muito grande, aquela música se tornou um sucesso muito grande. Mas o Ney sabe não só dessas histórias, mas toda essa história da diáspora, todo esse entendimento da cultura negra e da cultura de matriz africana no Brasil e tal, né? Ele escreve muitos dicionários, né? Ele inclusive tem um dicionário que é maravilhoso, que inclusive ganhou o de Jabuti dele, ao lado do Luiz Antônio Simas, que é o Dicionário da História Social do Samba, que é assim, eu acho que é uma obra dessas obras fundamentais, como são, por exemplo, essas de referência que você tem que toda hora olhar. Você vai escrever alguma coisa, aí você tem que pegar lá, né? É outra figura que é polêmica, né? Por conta de tá um pouco doente, melhorou agora e tal, mas é outra figura que é muito polêmica na história da música brasileira como crítico, né? Mas como historiador é o Zé Ramos Tiorão, outra figura que você pode até não concordar com o que ele pensa, e quase sempre a gente não concorda com o que ele pensa da música brasileira em geral, né? Das suas convicções, né? Do seu pensamento às vezes muito sectário e tal, mas que a obra dele de pesquisa da música brasileira, os livros, a bibliografia, qualquer obra de música brasileira tem sempre 1 ou 2 livros dele lá como referência. É isso aí. Ele é fundamental. E eu acho que é interessante porque o Tiorão, né? Que é um cara polêmico, mas todo mundo tem que consultar o cara, né? Mas é engraçado porque essa polêmica dele, assim, né? Porque, é claro, se você se você lê aquela pequena história da música brasileira, etc. e tal, tem um livro do Jairo Severiano que é espetacular, que é uma história da música brasileira. Essa, para mim, uma verdadeira obra de referência, até porque ele tem um olhar, digamos, um pouco mais generoso para algumas manifestações que o Tinhorão, assim, né? Sim. Mas fica muito claro, o Tinhorão ele não fica muito em cima do muro, né? Então, até nisso ele é bom, porque quando você ouve, quando você lê o Tinhorão, assim, né, você percebe que em alguns pontos, especialmente a gente está falando ali da Bossa Nova e de como ele falava do próprio Tom Jobim, daquelas referências e da influência. Eu discordo do Tinhorão. Quer dizer, quem sou eu para dizer que discordo do Tinhorão? Todos nós discordamos, quase ao mesmo tempo a gente lê o que ele escreve, né? Não, mas fica muito claro quando a gente lê aquilo, né? A informação histórica ali, a opinião pessoal e a relação que ele tem especialmente com esse período e com esses personagens, assim, né? Que acaba virando uma coisa quase folclórica ali. Né? Folclórica não no sentido do folclore, eu digo assim, vira uma coisa pitoresca. Você está lendo a coisa do Tinhorão e percebe que ele tem uma certa implicância, muito mais do que Exato, a palavra às vezes a gente não gosta, porque o tom devia... Por que chama tom? Porque é muito americanizado, aquelas... Mas isso, por exemplo, é uma coisa que algumas pessoas refutam, inclusive, né? Essa ideia de que Antônio e Tom seria do americano. Tom, não, mas era porque o irmão... Era Tom, e aí... eu sei, não sabia. Não tem nada de americano, entendeu? Mas ele pega no pé, a bossa Dick nova. Farney. O Dick Farney, realmente. Johnny Alf. Aí realmente, Farnésio Dutra, né? Farnésio Dutra era o Dick Farney, né? Exatamente. Tem umas coisas que... Mas, enfim, vamos ouvir mais uma, que a gente está na reta final. Samba com Dengo. Fala aí, Samba com Dengo. Samba com Dengo é uma composição da Ângela Soares. Fala aí. Desculpe. Então, essa música, por exemplo, é uma música que eu acho muito bacana pelo seguinte, ela é uma letra do Paulo César Pinheiro em cima de uma melodia da querida Ângela Soares, e que, infelizmente, eu gravei essa música, eu cheguei a conhecer a Ângela e ela, enfim, deu todo apoio, me estimulou a gravar, etc. e tal, adoro essa música. Só que, infelizmente, a Ângela partiu antes de ouvir a gravação pronta. Olha. Mas a Ângela é uma grande compositora e desse tipo de samba, que é um tipo raro hoje de se fazer, assim, né? Que é um samba
sincopado, meio trava-língua, e que a síncope é potencializada pela letra, né? Se você ouve a letra já vira um ritmo, porque ela é toda... as notas não param, né? É uma melodia cheia de semicolcheia, como a gente falaria tecnicamente, mas é tipo... tudo isso tem sílaba. E o Paulo César Pinheiro fez uma letra muito rítmica, né? Nega que samba com dengo, que moleja o corpo, que é molengo, feito mamulengo. Só as consoantes já dão uma batucada, né? Então, aí eu decidi gravar, foi a primeira música do meu disco Samba Sujo. Chama-se Samba com Dengo, e é da Ângela Soares e do Paulinho Pinheiro. Roda! Nega que samba com dengo, que moleja o corpo, que é molengo, feito mamulengo, que quando rebola o tengo-tengo é pra mexer com quengo de todo malandro mulherengo que quer ser seu par. Nega que samba com dengo, que arrasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira, Realengo, que vai ver seu tengo-tengo onde ela vai sambar. Nega que samba, que dança, que quebra, que bola e que balança, que mexe a poupança, que dá nó, que trança, que destrança, que faz a festança, que quando ela passa a vizinhança sai toda pra olhar. Nega que samba, que dança, quando chega tem pagelança, tem barulho, tem gandaia, tem bagunça, tem lambança de quem vai pra ver essa nega sambar. Que quando a nega vem, malandro sai do ar. É o silêncio que ninguém consegue respirar. É que a nega vem com giga, nego fica louco, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá pra ver de cara limpa essa nega sambar. Nega que samba com dengo, que moleja o corpo, que é molengo, feito mamulengo, que quando rebola o tengo-tengo é pra mexer com quengo de todo malandro mulherengo que quer ser seu par. Nega que samba com dengo, que arrasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira, Realengo, que vai ver seu tengo-tengo onde ela vai sambar. Nega que samba, que dança, que quebra, que bola e que balança, que mexe a poupança, que dá nó, que trança, que destrança, que faz a festança, e quando passa a vizinhança sai toda pra olhar. Nega que samba, que dança, quando chega tem pagelança, tem barulho, tem gandaia, tem bagunça, tem lambança de quem vai pra ver essa nega sambar. Quando a nega vem, malandro sai do ar. É um silêncio que ninguém consegue respirar. É que a nega vem com giga, nego fica louco, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá pra ver de cara limpa essa nega sambar. É que a nega vem com giga, nego fica louco, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá pra ver de cara limpa essa nega sambar. É que a nega vem com giga, nego fica louco, pede pinga, bebe, serve, enche a moringa que não dá pra ver de cara limpa essa nega sambar. Estamos de volta aqui com o Alfredo Delpen, direto do Rio de Janeiro, ele que é músico, arranjador, ator, compositor, pesquisador, cantor, luthier. Mas daqui a pouco vamos descobrir outras coisas dele, que ele vai falando aos poucos. E um cara também que gosta de fazer projetos coletivos, já percebi isso também. Isso está na cara, né? Adoro fazer, vamos fazer um projeto com todo mundo. Você gosta de uma agitação, né? Isso é legal. Eu gosto de aglomerar, né? Agora eu não estou podendo, mas já. Você tem previsão de alguma aglomeração? Você disse que já está rodando aí o Samba da Gávea, estão fazendo... Então, talvez a gente volte com o Samba da Gávea, a gente tocar junto. Esse ano ainda ou ano que vem? Esse ano. Bom, o espetáculo que a gente estreou online, a gente estreou, claro, com todos os protocolos, fizemos todos os exames, como eu falei, tínhamos carros só a gente entrava no carro, nós dirigíamos lá, a produção alugou, sim. Com todo dia era higienizado, tanto o carro quanto a estrutura, mas nós fizemos esse espetáculo, essa estreia que nós fizemos sobre o Jackson do Pandeiro, somos um elenco de 10 atores músicos e nós fizemos presencialmente. Então já fizemos essa aglomeração aí durante a pandemia, com todos os cuidados e todos os protocolos nós fizemos.
É isso aí. Agora, na reta final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente acompanha todos esses trabalhos, Alfredo Delpen, que não é brincadeira, o cara é multifacetado, multi-instrumentivo, enfim, multi-ações culturais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pode acompanhar, qual que é o caminho mais fácil. Se você atende aí Instagram, se usa redes sociais, ou e-mail... O que é o caminho? Uso redes sociais. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Então, quem quiser falar qualquer coisa comigo, comentar dos discos, os discos estão nos aplicativos de música, né? E são facilmente encontrados. Os três solos e os outros projetos coletivos. E os outros também, É só entrar no Alfredo Delpen, você entra também nos coletivos? Isso. Diga lá. Sim, é só me procurar. Se você procurar o meu nome lá no Spotify, Apple Music, Deezer, essas coisas, você vai encontrar muitas coisas, mas no Instagram é onde eu posto o que tem de novidade, muitas vezes o que está acontecendo de programação ao vivo, presencial, esse tipo de coisa. Então, só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, eu respondo a todos com muito carinho. Além dessas lives que você fez, que a gente contou a história com a Mônica Salmazo e todos os outros, você tem feito lives individuais suas aí, recentemente? Por onde você fez? Quais são as mais recentes? As mais recentes eu fiz no Instagram, né? E fiz muitas vezes a gente ligado ao Samba da Gávea, né? Fizemos essas lives. Eu faço um tempo, o Pedrinho Miranda entra em seguida, o João Cavalcante entra em seguida e por aí vai. Então, o Instagram talvez seja o canal mais simples para esse tipo de conteúdo de live, essas coisas assim. Legal. E agora a gente vai ouvir no finalzinho Mantém Isso Aí. O que é essa Mantém Isso Aí? Mantém Isso Aí é uma música minha com Ney Lopes. E que... Falamos do Ney Lopes, né? Agora temos que terminar com o Ney Lopes. E que por coincidência teve aquela história, né, do nosso ex-presidente falar... Eu estava pensando nisso aí mesmo. E ela termina com essa frase que é... Essa frase espetacular do Ney Lopes, que é: farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o teor verdadeiro da nossa Constituição. Ótimo. Um abração, Alfredo Delpen. A abração virtual que é possível. Muito obrigado pelo convite. A gente vai terminar, muito bom. Espero que a gente se encontre em breve para bater esse papo pessoalmente. Olha aqui, ó. Você que faz o abraço virtual. Faz aí. Abraço virtual. Eu desejo saúde para você, seguindo todos esses projetos incríveis que você está fazendo e que você vai continuar fazendo em todas essas áreas aí, como músico, arranjador, ator, compositor, cantor, pesquisador, luthier, mandando bala aí, que é muito importante o que você está fazendo, porque valoriza muito a nossa música brasileira, essa cultura brasileira que é tão desprezada, né? Saúde, Alfredo Delpen. Para você também, obrigado mais uma vez e até já. Estamos te aguardando aqui em São Paulo, você vai ter que vir com violão, fazer as coisas todas aqui depois, tá bom? Combinado, tá combinado. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau. Papará, papeia, papará, papaya, papo do paia, papaya. Papará, papeia, papará, papaya, papo do paia, papaya. Mantém isso aí, que é nessa que a gente vai lavar a égua. Enquanto a casa não cai, tu passa a régua. Mais tarde o concreto assenta e a gente vê. Mantém isso aí, que é nessa que a gente vai encher a burra. Enquanto o samba de lá leva uma surra, o nosso deita na sopa pra valer. Mostra que o nosso partido é autoridade em termos de samba. Não tem presepada, não tem perna bamba. Esse partido é de alta segurança. Nesse samba que balança a nação de pé no chão. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o teor verdadeiro da nossa Constituição. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o teor verdadeiro da nossa Constituição. Paparateira, paparateia, papo do paiapo, papara. Paparateia, paparateia, papo do paiapo, papara. Mantém isso aí, que é nessa que a gente vai lavar a égua. Enquanto a casa não cai, tu passa a régua. Mais tarde o concreto assenta e a gente vê. Mantém isso aí,
nessa que a gente vai encher a burra, enquanto o samba de lá leva uma surra. O nosso deita na sopa pra valer. Mostra que o nosso partido é autoridade em termos de samba. Não tem presepada, não tem perna bamba. Esse partido é de alta segurança. Nesse samba que balança a nação de pé no chão. Farinha, boca, meu pirão primeiro. Esse é o teor verdadeiro da nossa Constituição. Farinha, boca, meu pirão primeiro. Esse é o teor verdadeiro da nossa Constituição. Paparapeia, paparapeia, papo do paia, papaya. Paparapeia, paparapeia, papo do paia, papara. Tem que manter isso aí. Eita ferro, Alfredo Del Pé na hora do improviso. Obrigado, muito gente. boa essa música. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando um programa especial com o cantor e violonista João Macacão, João Nicolau, falecido no último dia 8 de agosto, vítima da Covid-19. Fique com a gente.